Bom, pessoal, vamos dar sequência à nossa aula. Vamos agora para o nosso segundo slide, que vai tratar agora da BNCC da Geografia. A BNCC traz conteúdo de todos os componentes curriculares da educação básica, né? Mas nós vamos nos deter ao que está contido do primeiro ao quinto ano em relação à geografia. Eu postei para vocês aí no material de estudo um material para o professor, uma BNCC resumida da editora FTD. É bem interessante porque ela resume bastante, né, o que a BNCC fala de cada componente, e tá uma coisa bem chuta para vocês compreenderem melhor. Então eu aconselho que vocês leiam lá a parte da geografia, que vai ajudar muito na compreensão. Então nós vamos dar sequência aqui. Base Nacional Comum, parte de geografia. O que é que nós temos? Primeiro, perceber que a BNCC ela está pautada nos parâmetros curriculares nacionais, né? E ela vem com a proposta de incentivar nova forma de ler o mundo. Compreender o que mudou. Então, o que a BNCC traz de diferente dos parâmetros curriculares? É isso que a gente precisa compreender. Como é que estava lá pautado nos parâmetros e como é que está sendo sugerida agora a nova abordagem. Então, as principais mudanças na aprendizagem do componente geografia é o foco no pensamento espacial e no raciocínio geográfico como ferramenta para o uso da cidadania. Então agora a gente sai daquela, como eu já falei no slide anterior, a gente sai daquela coisa naturalista, da geografia natural, e amplia a geografia também para o espaço social, certo? Onde o raciocínio geográfico aqui, ele vai ter força no momento de resolver situações e problemas. Então a BNCC ela não sugere que se trabalhe conceituando a geografia, mas sim buscando o conhecimento através da prática, através das discussões, através da solução de problemas que estão no dia a dia do estudante. A base ela reforça a ideia da geografia como um componente importante para entender o mundo, a vida e o cotidiano. E esse mundo não é só o que está distante da gente, não. É principalmente o que está em nosso torno, os problemas, os conflitos, certo? As transformações que estão acontecendo ao redor do estudante, que ele percebe com o que está acontecendo, mas ele não compreende por quê. Então a geografia vem para contribuir, para ajudar nesse sentido. Ela desenvolver nos estudantes o raciocínio geográfico, articulando alguns princípios, significa adotá-los de mais uma forma de perceber e analisar criticamente a realidade. Não só conceituar, mas principalmente contextualizar, entender a criticidade que a geografia pode proporcionar ao estudante. A BNCC organizou os componentes curriculares de História e Geografia em uma área denominada Ciências Humanas. Olha só, tanto a História como a Geografia, ela vem trabalhar, entender o desenvolvimento humano durante o tempo, no decorrer do tempo, no decorrer do espaço. Que transformações, que mudanças, que revoluções, que evoluções surgiram, os motivos dessas evoluções, as causas e principalmente as consequências, tá? Então, junto com a história, a geografia vai procurar entender os porquês e os paraquês, tá? Entender como surgiu o histórico, a localização, o momento, o momento em que aconteceu, o local em que aconteceu, para poder entender essas transformações. Então elas juntas, né, pode até ser muito, existe até proposta de trabalhar geografia e história juntas, interdisciplinarmente. Elas duas compõem as ciências humanas e devem proporcionar aos alunos a capacidade de interpretar o mundo, de compreender processos e fenômenos sociais, políticos e culturais, e de atrair de forma ética, responsável e autônoma de atuar, né? De atuar de forma ética, responsável e autônoma durante fenômenos sociais e naturais. Isso está contido na página 308 da BNCC. Então, a gente precisa, dentro da geografia do aluno e da história, na educação básica, anos iniciais, que essa área aqui vai se ampliar lá no ensino médio, quando entra aqui sociologia e filosofia, todas as relações, pessoal, todas as relações,
sociais, políticas e culturais, aquilo que está no nosso dia a dia, tá? Quando a gente fala em fenômenos políticos, a gente não está falando dessa política, dessa politiqueira, dessa politicagem de candidatos de eleger. A gente está falando da política de soluções de problemas, né, de relacionamentos, de como a sociedade caminha, né, nesse mundo capitalista. E as competências da geografia? Nós temos 10 competências gerais, não é isso? Na BNCC, que serve para todos os componentes curriculares em todos os anos de escolaridade. Mas cada componente tem as suas próprias competências, as suas competências específicas. E a geografia traz 7 competências específicas que dizem o seguinte: a primeira, utilizar os conhecimentos geográficos para entender a interação da sociedade com a natureza e exercitar o interesse e o espírito de investigação e de resolução de problemas. Mais uma vez, destaca-se aqui, partir o ensino da geografia da resolução de problemas, de conflitos, né, de questionamentos, de fatos que estão acontecendo no momento ou que já aconteceram, como também pensar em fatos que podem acontecer como consequência do que existe hoje. Mas uma coisa que não se pode deixar se perder no estudo da geografia é essa interação sociedade-natureza. Há uma autodependência de um para com o outro. A sociedade, a humanidade precisa da natureza, como a natureza precisa que a sociedade compreenda a sua importância. E isso está dentro do trabalho de geografia. A competência 2 estabelece conexões entre diferentes temas do conhecimento geográfico e entre distintas áreas do currículo escolar, reconhecendo a importância dos objetos técnicos para a compreensão das formas como os seres humanos fazem o uso dos recursos naturais ao longo da história. Então, pessoal, olha só aqui. Uma conexão, certo? Da geografia com as demais áreas no currículo escolar. Geografia não se pode trabalhar, é uma competência aprender a trabalhar geografia junto com as demais disciplinas. Geografia inteirando, relacionando-se com matemática, com história, com português, com ciências. Ela não pode ser um componente curricular para se trabalhar isoladamente, porque não tem como trabalhar a geografia isoladamente. A geografia trabalha com dados estatísticos, com dados numéricos, com gráficos, com tabelas. E isso vem de onde? Da matemática. E esses mesmos gráficos, essas estatísticas, elas podem ser resultado de um fenômeno histórico, de acontecimentos históricos. E para compreender a leitura desses gráficos, desses mapas, dessas tabelas, é preciso saber ler, interpretar, compreender, fazer análises, fazer críticas, descrever, relatar, narrar, onde entra a língua portuguesa. Podem esses dados, essas estatísticas, essas tabelas, ser fruto de estudos das ciências naturais, sobre alimentação, sobre importação, exportação, né? Sobre modo de vida. Entra aí as ciências. Então, existe a segunda competência, requer que o aluno estabeleça essas conexões e trabalhar a geografia, né, junto com as demais disciplinas. A 3, terceira competência, desenvolver autonomia e senso crítico para a compreensão e aplicação do raciocínio geográfico na análise da ocupação humana e produção do espaço, envolvendo os princípios de analogia, conexão, diferenciação, distribuição, extensão, localização e ordem. Os 7 princípios que eu já tinha falado para vocês na apresentação da disciplina. Então, proporcionar ao aluno essa capacidade de ser crítico. E ser crítico, gente, não é só julgar, não é só reclamar. Ser crítico é saber debater, discutir, compreender a ideia do outro, saber expor suas ideias, né, seu ponto de vista. Isso é ser crítico. Se pautar politicamente, culturalmente, em debates onde você adquira conhecimento, mas também repasse conhecimento. A 4ª competência é desenvolver o pensamento espacial, exercitando a leitura e produção de representações diversas, mapas temáticos, mapas mentais, croquis e percursos.
e a utilização de geotecnologias para a resolução de problemas que envolvam informações geográficas. Então, desenvolver o pensamento espacial é desenvolver as várias linguagens que a geografia apresenta, tá? A geografia apresenta linguagens que não estão no nosso dia a dia, mas que precisam ser compreendidas quando a gente ouve falar em terremotos, né? Que passa lá os gráficos da movimentação da Terra. Então é necessário compreender a leitura dessa representação. É necessário compreender a leitura dos croquis de um GPS. É necessário saber a leitura de um GPS hoje, uma ferramenta do século XXI tão atualizada, né? E que não deixa de ser um mapa tecnológico. Então, esse pensamento espacial é a capacidade de desenvolver a competência de se localizar no espaço. A quinta competência é desenvolver e utilizar processos, práticas e procedimentos de investigação para compreender o mundo natural, social, econômico, político e o meio técnico, científico, informacional, avaliações e propor perguntas e soluções para questões que requerem conhecimento científico da geografia. Então, olha só, investigar é buscar respostas, tá? E investigar na geografia, buscar essas respostas do jeito que está sendo colocado aqui nessa competência, não é só ir lá no Google, digitar o que se quer, copiar, colar e entregar ao professor, não. Investigar é você buscar, através de várias ferramentas, a solução, a resposta para as hipóteses, para o problema. Pode ser por meio da internet, pode ser por entrevista, pode ser por questionários, relatórios, né, por leituras de livros, de revistas, de jornais, de páginas de internet também podem. Então, é um processo investigativo. Se eu tenho um conflito, um problema, eu preciso compreender por que aquele problema está acontecendo. Então, para eu compreender, eu tenho que ir aonde? Buscar a causa, a raiz, a fonte, para poder ter a compreensão. Então, tornar o aluno investigador, né? E ele vai ter o prazer de investigar quando? Quando ele tiver uma curiosidade, e não quando ele tiver que investigar a sua curiosidade. Sexta competência: construir argumentos com base em informações geográficas, debater e defender ideias e pontos de vista que respeitem e promovam a consciência socioambiental e o respeito à biodiversidade e ao outro, sem preconceito de origem, etnia, gênero, orientação sexual, idade, habilidade, necessidade, convicção religiosa ou de qualquer outro tipo. Olha, isso é uma competência que precisa ser desenvolvida para a relação social, tá? E também a relação com o meio. Então, respeitar a biodiversidade, respeitar o ambiente, respeitar as diferenças, sem preconceitos, né? Sem julgamentos. Só é necessário quando se tem conhecimento desses elementos. Eu só posso respeitar a biodiversidade se eu conhecer a biodiversidade, pelo menos do local que eu moro. Se eu souber em que bioma eu estou inserido. Eu só posso respeitar o meio ambiente se eu aprender a cuidar do meio ambiente, se eu compreender a importância da preservação e do cuidado com o meio ambiente para o futuro da humanidade. Eu só posso não ter preconceito às diferenças, às escolhas, a etnia, o gênero, a orientação sexual, a crença religiosa, se eu tiver um mínimo de conhecimento desses elementos. Eu preciso compreender, preciso conhecer, e essa competência nos traz isso, né? Adquirir informações para poder ter argumentos e debater, afastando o preconceito e o descaso com o meio e com a biodiversidade. E por último, a sétima competência fala em agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, propondo ações sobre as questões socioambientais com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários. Então aqui
fala da competência geral do trabalho em grupo. Então a gente precisa agir não só. Nenhum ser humano consegue agir só. Nós vivemos em sociedade, nós vivemos em comunidade, né? Nós vivemos compartilhando. Então nós precisamos aprender a trabalhar coletivamente, trabalhar por um todo e não isoladamente. Então essa habilidade ela nos pede para que a pessoa haja, né, com autonomia, com responsabilidade, com flexibilidade, com resiliência, que é muito importante, em cima dos princípios éticos, respeitando a democracia, respeitando os estatutos, os regimentos, respeitando a lei, para poder, né, agir coletivamente. Se você anda dentro de todos esses parâmetros, com certeza você vai conseguir agir coletivamente.